Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Você sabe quem foi Karl Menger? Quais foram suas principais ideias? Qual é sua importância para o desenvolvimento da teoria econômica? Quais economistas foram influenciados por ele? E suas principais obras? Você as conhece? Descubra isso e muito mais agora. Karl Menger foi um economista austríaco que atuou na área entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. Ele é considerado o fundador da Escola Austríaca de Economia e é um dos pais da chamada Revolução Marginalista. Menger trabalhou como jornalista e, observando o comportamento humano, resolveu escrever sobre economia. Teve considerável sucesso como economista, tendo inclusive se tornado um reconhecido professor da Universidade de Viena. Em 1871, Karl Menger publica sua obra Princípios de Economia Política, obra que possui considerável importância para o desenvolvimento da teoria econômica, especialmente para o desenvolvimento do que hoje conhecemos como microeconomia. A importância da obra de Menger foi reconhecida por importantes economistas, como por exemplo Alfred Marshall, Ludwig von Mises, Hayek, Lionel Robbins, Fritz Machlup, Wickstedt e também o economista sueco Knut Wicksell, que chegou a escrever em 1921 o seguinte, abre aspas, desde Principles de Ricardo não houve nenhum outro livro, nem mesmo excetuando a obra brilhante, mas algo aforística de Jevons e a obra infelizmente difícil de Walras, que tem exercido tão grande influência no desenvolvimento da ciência econômica como a obra Princípios de Economia Política de Menger. Fecha aspas. Para o economista espanhol Jesus Huerta de Soto, o traço distintivo da obra de Menger radica na tentativa de construir toda a economia partindo do ser humano, considerado como ator criativo e protagonista de todos os processos sociais. Antes da Revolução Marginalista, a maioria dos economistas acreditavam que o valor era algo objetivo, mas essa visão se mostrou equivocada, pois na realidade o valor é subjetivo. Para os austríacos, o valor é, abre aspas, apreciação subjetiva mais ou menos intensa psiquicamente que o agente atribui ao seu fim. Fecha aspas. Uma contribuição não tão conhecida de Menger foi que ele dividiu os bens em diferentes ordens. Para Menger existem os bens de primeira ordem, que são aqueles que satisfazem a necessidade das pessoas de forma direta, e tem os bens de ordem superior, que são os bens que constituem as etapas intermediárias. Quanto mais afastado o bem for do consumo final, maior será a ordem de tal bem. Por exemplo, suponha que X é um bem de primeira ordem. O bem utilizado para se fazer X é o bem Y, e portanto, nesse caso, o Y é um bem de segunda ordem. Para se fazer Y é necessário usar o bem Z, e portanto, nesse caso, Z é um bem de terceira ordem. E o bem utilizado para se fazer Z será de quarta ordem, e assim por diante. Vamos compreender melhor essa ideia por meio de um exemplo proposto pelo professor Biratã. Se o pão é um bem de consumo e a farinha um bem utilizado na fabricação de pães, então o primeiro é considerado um bem de primeira ordem e o segundo um bem de segunda ordem, enquanto o trigo, usado para fabricar a farinha, o bem de terceira ordem. Nas próprias palavras de Menger, abre aspas, se dispomos dos bens complementares de uma ordem superior qualquer, temos que começar por os transformar em bens de ordem imediatamente inferior, e levar adiante, passo a passo, este processo, até os converter em bens de primeira ordem, que já podemos utilizar para a satisfação direta das nossas necessidades. Fecha aspas. Menger é mundialmente reconhecido como um dos pais da Revolução Marginalista. Os outros dois principais participantes de tal revolução são o economista inglês William Stanley Jevons e o francês Léon Walras. A teoria de Menger ajudou a resolver o paradoxo do valor. Um dos seus mais brilhantes alunos, von Wieser, posteriormente denominou a ideia de Menger de utilidade marginal. A lei da utilidade marginal pode ser resumida da seguinte forma. Quanto maior é a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja menor. Quanto menor a oferta de um bem, a tendência é que sua utilidade marginal seja maior. Em seus escritos, Menger também introduziu uma teoria sobre a origem e a evolução das instituições sociais. Para Menger, tal evolução ocorre de forma espontânea. Essa teoria foi posteriormente desenvolvida e aperfeiçoada por Hayek. Karl Menger protagonizou algumas polêmicas ao longo de sua vida, mas a mais famosa delas ficou conhecida como a polêmica dos métodos, que envolveu uma acirrada disputa entre diversas escolas,
principalmente entre a já citada Escola Austríaca de Economia contra a famosa Escola Historicista Alemã. O economista austríaco também possui contribuições relevantes para a economia monetária. Em sua obra, publicada em 1892, demonstrou que o dinheiro surgiu de forma espontânea. Para Menger, o dinheiro nada mais é que o meio de troca geralmente aceito. Se quiser saber mais sobre o que é dinheiro, já temos um vídeo no canal sobre o tema. A lista de economistas que foram influenciados diretamente ou indiretamente por Karl Menger é demasiado extensa. Então iremos citar apenas os mais importantes. E os dois principais economistas que mais contribuíram para espalhar as ideias de Menger foram von Bawerk e von Wieser. Não é exagero dizer que sem os dois dificilmente a escola austríaca seria o que é hoje. Outros nomes, além dos já citados, que foram fortemente influenciados por Menger são Murray Rothbard, Jesus Huerta de Soto, Roger Garrison, Israel Kirzner e o famoso economista Joseph Schumpeter, que chegou a incluir Karl Menger em sua obra, Os 10 Maiores Economistas. Schumpeter, além de colocar Menger na lista dos 10 maiores economistas de todos os tempos, chega até mesmo a comparar Menger com Nicolau Copérnico. Karl Menger foi autor de grandes obras, como por exemplo Princípios de Economia Política, publicado em 1871. Investigações sobre o método nas ciências sociais, com especial referência à economia. Os erros do historicismo alemão, publicado em 1884. A já citada obra A Origem do Dinheiro, publicada em 1892. Legado. O fundador da escola austríaca é até hoje estudado nas boas universidades de economia, especialmente nas aulas de HPE. Nos últimos anos, tem-se crescido o interesse pela escola fundada por Menger, e tem surgido cada vez mais artigos, livros, programas de pós-graduação, revistas acadêmicas e institutos voltados à economia austríaca. Para a realização do presente vídeo, foi utilizado como fonte a obra O Renascimento do Liberalismo, Princípios da Escola Austríaca e os Ideais da Liberdade Econômica, de F. Hayek. Também foi utilizada a obra A Escola Austríaca, de Jesus Huerta de Soto, além da obra Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Ubiratã. Também, obviamente, foi utilizada a obra Princípios de Economia Política, de Karl Menger. Se você quiser me ajudar a fazer mais vídeos como esse, eu peço por gentileza que considere apoiar o canal pelo Pix que está na descrição desse vídeo. A sua ajuda é fundamental para a continuação de nosso projeto. Agradeço de coração você que me assistiu até aqui. Forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.